Pessoal, vamos lá, iniciando a explicação do aplicativo PowerPoint, né, para a criação de slides, para a criação de apresentação. Essa é a primeira aula, tá? Lembrando que todo esse material, tá, já foi explicado em sala de aula. Esse vídeo apenas é uma complementação, caso alguém queira recordar, né? Ou de repente faltou a nossa aula, então é bom dar uma lembradinha aí. Nessa primeira parte, né, nós já vamos gerar uma atividade avaliativa. No final, você vai ter um arquivo que você vai entregar para mim via sala de aula, para que eu considere o primeiro exercício da competência 1, né? Agora, nesse estágio, tá? Nós vamos criar uma apresentação básica, onde vai conter apenas o texto e imagem, tá? Aí, em outras aulas, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Então, a nossa apresentação agora é sobre isso. Valeu, muito obrigado e fiquem aí. Espero atender as expectativas de vocês. Até logo. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos das aulas. Começando a parte do PowerPoint, né? No último vídeo foi sobre dicas, né? Então né, eu passei algumas dicas para a criação dos slides e agora a gente vai ver as ferramentas que eu posso usar para poder criar os slides da minha apresentação, tá? Já comentei, né, que não existe programa mágico, né? A ferramenta mágica, você tem que projetar, você tem que pensar no que você vai escrever para poder apresentar, né? Isso foi falado numa aula passada, na parte de dicas. Então é muito importante você estar aí sempre revendo esse arquivo de dicas. E aí agora a gente vai ver as ferramentas, né, que eu posso usar para poder trabalhar com a criação dos slides, tá? O arquivo que você gerar como resultado, ou seja, a apresentação que você gerar como resultado, agora, né, ela já é uma atividade avaliativa, né? Então, a ideia é que você vá fazendo ela durante a aula, eu estarei, né, acompanhando, explicando, ajudando. No final da aula você vai salvar esse arquivo, você vai finalizar esse arquivo e vai entregar para mim como uma atividade avaliativa dentro do sala de aula, né? Numa aula passada a gente já falou sobre essas regras aí, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, quer dizer, a gente, ao criar uma apresentação, colocar, né, o texto e as imagens, ok? Então, vou pegar aqui como um primeiro exemplo, né, da atividade 1. A ideia é que você crie uma apresentação com alguma curiosidade, tá? Alguma curiosidade aí você vai apresentar para mim. Então, você pode usar o programa do PowerPoint, que está instalado nas máquinas da escola aí, tá? Pode usar o PowerPoint da web, mas aí é necessário você ter uma conta no Hotmail ou no Outlook. Pode usar o Google Apresentações, né, que é do próprio Google, ou utilizar o programa Impress, que é do pacote LibreOffice. Tá? Então, veja que ferramentas nós temos várias, tá?
A base da aula é em cima do PowerPoint da Microsoft, tá? Mas você pode usar o que você tiver aí de acesso, tá? Ou mesmo na escola, ou através do tablet, através do seu celular, você pode estar acessando alguma ferramenta para estar criando essas apresentações. Bom, então o que a gente está vendo aqui é o arquivo, né, onde eu estou explicando o que você deve estar fazendo, o que a gente vai fazer, tá? As regras, tá? Essa é a primeira atividade da competência 1, que é a parte do PowerPoint ou da criação de apresentações. E nós vamos fazer agora, tá? Apenas colocar texto, tá? Colocar imagens e trabalhar com layout ou disposição das informações. Para quem já conhece a ferramenta de apresentação, no caso o PowerPoint ou outro qualquer, sabe que existe outras opções, ou sabe que existem mais coisas que eu posso estar fazendo, né, para gerar uma apresentação assim fantástica, né? Mas não é agora, tá? Essa é a primeira atividade, então eu vou pedir que você apenas crie atividade básica, né? Crie a sua apresentação básica, colocando o texto que eu pedi, as imagens e o layout ou disposição, cada um vai pensar aí como colocar, tá? No final da aula você vai salvar esse arquivo, eu vou chamar ele de arquivo fonte, pode ser do PowerPoint, pode ser do Google, sei lá, a gente já falou isso numa outra aula. E você vai mandar esse arquivo para mim na atividade dentro do sala de aula, tá? Bom, então vamos começar a fazer essa atividade, eu estarei fazendo junto aqui, tá? Lembrando que isso aqui a gente fez em aula, tá? Isso aqui eu tô fazendo é a explicação da aula, caso você perdeu ou queira fazer novamente, né? Mas isso aqui tudo é feito em sala de aula, tá bom? Então vocês vão abrir o PowerPoint, o base é o programa PowerPoint que eu estarei mostrando, mas já falei que existem outros aí, fique à vontade, tá? Não dá para eu ficar explicando aqui todos ao mesmo tempo, certo? Tem que escolher um e vão para frente. Então, abram o programa PowerPoint, tá? E vamos criar uma apresentação em branco. Então tá aqui, eu já dei início, né? Eu já carreguei o meu PowerPoint, essa é a minha tela inicial, tá? Veja que o PowerPoint eu posso criar uma apresentação em branco, que é o que está sendo pedido, mas posso criar uma apresentação em cima de um modelo. Nós não vamos fazer isso agora, tá? Vamos apenas criar uma apresentação em branco, ok? Então vamos lá, eu vou criar uma apresentação em branco, aqui, né? Pronto, tá aí, ó. Então, ao clicar, essa é a cara do PowerPoint, tá? Aqui do lado esquerdo eu vou ter os meus slides que compõem a minha apresentação. Aqui no meio, tamanho maior, é onde eu vou escrever, colocar o texto e imagens, tá? E aqui em cima eu tenho o menu e a aba, né? As abas, cada aba com um monte de botão, né, onde eu vou estar usando para facilitar a criação dessas minhas apresentações. Ok? Então pediu para criar uma apresentação em branco, tá aí. Depois, né, já é vamos lá, é uma prática comum a gente já salvar, tá? Para não esquecer depois, ok? Porque isso que você gerar, né, tá no seu computador, tá aí, mas a gente tem que colocar isso dentro de uma estrutura que a gente pode trabalhar com ela depois. Essa estrutura é chamada de arquivo.
né? Então, vamos lá, mostrar como é que salva aí, ó. Eu clico no menu arquivo, lá em cima, tá? Vamos lá de novo, olha lá em cima, menu arquivo. Aí ele vai abrir aqui, né, várias opções. No caso aqui eu estou pedindo para salvar, né? Então você tem salvar e salvar como. Eu sempre gosto de escolher o salvar como, tá? Tem diferença entre elas, mas a gente vai ver depois. Vai em salvar como. Ele está perguntando, né, onde você quer salvar. No meu caso, tá? Ou no seu caso aí, você vai salvar no PC. Então, primeiro a gente vai salvar tudo na minha máquina e depois eu vou passar para o Google Drive. Então, eu vou salvar no PC. Aí ele está perguntando aonde, né? Então, existem várias pastas. Eu, particularmente, gosto de salvar na pasta Downloads, mas você pode salvar na pasta de documentos. Fique à vontade, área de trabalho, né? Se você estiver fazendo na escola, lembrando que você pode salvar em qualquer lugar, mas eu peço que no final da aula você apague o arquivo, ou seja, você não deixa aí, né, no micro da escola o seu trabalho, tá? Lógico que você tem que enviar para o seu Google Drive para que você continue ele depois, né? Mas não confie, vou deixar aqui que semana que vem eu vou usar de novo. Não, não. Não confie nisso porque o pessoal apaga, né? O sistema às vezes apaga, então não dá. Então eu vou criar aqui em documentos. Na hora que eu clico em documentos, ele abre uma janela e sugere para mim um nome, ó. Então ele está salvando na pasta documentos e está sugerindo um nome, tá? Seguindo as regras aí, né? Seguindo as regras que a gente tem aí, que eu pedi, né? Para você estar fazendo, você pode salvar, né? Eu acho que escreve curiosidade e o seu nome, tá? Fique à vontade, tá, gente? Mas é bom seguir as minhas regras, porque se ela tá ali, tem um porquê, né? Não tá à toa. O tipo do arquivo, tá um arquivo na versão do PowerPoint, e vou no botão salvar. Apesar de não ter nada, né? Mas pronto, já criei, né? Já criei a estrutura, já está no formato de arquivo e eu vou salvando aos poucos. Então tá aqui, é padrão, tá? Ele ao abrir, né, uma nova apresentação, ele criar esse slide ele tem um layout ou um estilo de título, tá? E subtítulo, é a minha capa, tá? Ele tá no formato de capa, lá, aqui é o título, aqui é o subtítulo, né? Então, seguindo a minha orientação aí, né? Tô pedindo para você, olha lá, crie, né, no slide 1 o título chamado Curiosidade, subtítulo seu nome completo. Então, vamos lá. Nós vamos agora somente digitar, tá? Não vamos pensar em questão de letra, tamanho, cor. Não, ainda não. Calma, calma. Né? A gente, ao criar uma apresentação, eu primeiro crio ela somente o texto, depois eu boto a imagem. Se eu não seguir esses passos, tem gente que já começa a botar, já arruma letra, tamanho, cor, já mete uma imagem. Isso tira sua linha de raciocínio, seu foco aí, né? Então, é interessante você primeiro colocar só o texto, tá? E cada um escrevendo o seu nome, tá? Eu vou corrigir depois, né? Então, bom, já fiz, isso aqui é a minha capa, toda apresentação tem uma capa, e normalmente ela tem esse formato, né? Esse layout de título e subtítulo. Então tá aí. Agora eu vou criar um segundo slide, que daí já vai conter a apresentação do que eu estou querendo colocar, tá? Aqui, ó, existe um botão, né, chamado de novo slide, tá?
Eu posso clicar nele, ele já vai criar direto. Eu posso apertar no caso Ctrl M, que é uma tecla de atalho, né? Eu posso vir na setinha aqui, escolher o layout ou a estrutura que eu desejo criar, tá? Por padrão, a gente vai, ele cria isso aqui, ó, nesse formato, título e conteúdo. Tá? Isso é o padrão, né? Todo slide tem um título, fica na parte de cima, e depois embaixo tem o conteúdo, que é o que você quer apresentar, tá? Mas se você olhar aí, existem outros, tá? Pode ser em branco, onde você cria o layout que você quiser, mas normalmente é assim, tá? É título e conteúdo. Você cria, clica nele, olha lá. Já criou o segundo, e se você olhar aqui, ó, ele tem, né, tracejado aqui a parte do título, e embaixo, aonde eu vou adicionar o meu texto, né? Então, seguindo aí as orientações, né? Então, a ideia é que você coloque como título, no caso, curiosidades, tá? Então, isso aqui eu estou colocando, gente, eu estou pedindo para vocês seguirem, tá? Exatamente como eu fiz. Eu estou usando uma técnica chamada Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, eu estou pegando algo que já está escrito em algum lugar, aperto Ctrl+C para ele copiar e Ctrl+V para ele colar, para ele levar para onde eu desejo, tá? Então, eu estou seguindo isso aí. Eu vou pedir que, se você olhar aí o meu slide, né? Eu coloquei várias frases, tá? Que eu peguei na internet aí sobre algumas curiosidades. No caso aqui foram 4, tá? Eu vou pedir que você crie a sua, ou seja, vá na internet, faça a sua pesquisa e crie a sua. Eu vou seguir o meu aqui, tá? Mas se você não tiver ideia, pode seguir o meu, não tem problema. Mas é interessante que você criasse o seu. Eu não vou digitar, tá? Ele já está aqui, vou marcar, lá, vou selecionar, vou apertar o Ctrl+C, para ele levar para a memória do Windows. Vou voltar lá na minha apresentação, tá? E vou colar, né? Vou dar Ctrl V para ele colocar o texto de maneira seca, tal como foi lá. Repare que eu não digitei, né? Eu dei um Ctrl C, Ctrl V. Eu recomendo aí para quem está começando que tente digitar, tá? Não é um curso de digitação, mas que você tente digitar, tá bom? E crie o seu, né? Pode fazer a mesma coisa. Você pode ir na internet, né? Fazer a busca lá de 4 frases, de 4 coisas e colocar aqui, dando Ctrl+C, Ctrl+V sem problema algum ou apenas digitando. E assim você vai, né, criar um segundo slide e assim por diante, tá bom? Então vou esperar um pouquinho vocês fazerem o de vocês. Por enquanto a gente só está criando o texto, tá? Então vou pedir a vocês que apenas criem o texto e depois, numa próxima etapa, a gente vai colocar as imagens, ok? Então vou aguardar aí, né, vocês digitarem aí de acordo com as instruções que estão. Bom, tá aí, eu já criei os meus slides de acordo com as orientações, tá? Foram 5 slides no total, uma capa e mais 4 slides de texto, né? Eu segui, né, seguindo o meu exemplo, dando Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tá aí, ó. Primeira coisa que tem que fazer é criar o texto. Repare, tem gente que vai na internet, né, copia muita coisa. Já comentei isso no arquivo chamado Dicas. Tem que olhar lá as dicas, siga as dicas, tá bom? E eu vou pedir que vocês criem a curiosidade de vocês, tá bom? Mas também fique à vontade aí, se de repente não der, se quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha, fique à vontade. A próxima etapa agora é colocar as imagens, tá? As imagens, aí eu falei, é 1 ou 2, né, por slide, tá? Repare que tem espaço aqui o meu slide, né? Então dá para eu colocar, acho que umas 2 imagens aqui.
apesar que eu tenho 4 curiosidades, teoricamente seria uma imagem para cada curiosidade, mas aí fica muito carregado, né? Vai muito do bom senso, do tamanho e etc. Tá? Bom, como é que eu coloco imagens? A internet hoje é algo realmente, né, muito, muito fácil isso. Você vai buscar lá no Google, né, o assunto em si, né? Aí a gente vai dar umas dicas lá para você estar utilizando. Bom, tá aí o meu Google, né? E eu vou vir na primeira eu vou botar da Mona Lisa, tá? Eu vou mandar o Google buscar a mesma frase, mas não é que você tem que fazer isso, tá? Você pode pegar palavras que estão ali naquela frase mais importantes e colocar aqui. Na hora que você manda o Google procurar, ele está mostrando todas as buscas. Como você quer imagem, você clica em imagens, olha lá, então ele vai mostrar as imagens, tá? No arquivo, quando a gente está falando de dicas, eu comentei sobre os direitos autorais, né? Então toma cuidado, tem imagem que pode copiar, tem imagem que não pode copiar, tá? E umas que podem copiar, você tem que dizer da onde você está copiando, né? Botar o endereço do link de acesso. Tem imagem que é completamente livre, aí não há nenhuma necessidade. O Google, para facilitar um pouco a nossa vida, ele, além de ter uma busca exclusiva de imagem, ele tem esse botão aqui em cima. Tá? Então, ó, estou em imagens, ferramentas, aí vem, tá? Você pode escolher o tamanho, no caso aqui tá para qualquer tamanho, né? Qualquer cor, qualquer tipo de imagem, ou seja, foto, desenho, né? Foi mandado imagem nova ou antiga. Aí aqui que é o importante, ó, direitos de uso, tá? A LCC, né, é a imagem livre. Tá? São imagens, quer dizer, alguém criou, mas registrou elas como licença livre. Agora, existem aquelas comerciais que normalmente você tem que pagar por ela, né? Mas aí tem que ir lá no site e ver se pode usar ou não, botar pelo menos o endereço de quem fez, alguma coisa assim. Então é normal a gente vir aqui em LCC mesmo, tá? Ah lá, não há, né? Em LCC não há nenhuma busca, né? O Google não conseguiu achar nada em relação a isso, tá? Usando LCC, tá? E aí? Então, aí a questão, por exemplo, eu vou escolher uma aqui, ele está falando que não tem sobrancelha, né? Então tá aqui, ó, tá mostrando aí, né? Lá. Aqui, né, ela não tem sobrancelha, eu vou colocar isso aqui, aí como é que eu vou copiar? Clicar botão direito, copiar imagens, aí você volta lá no slide, ou nesse slide, e aperta o Ctrl V. Aí. A imagem, quando ela vai, né, no seu tamanho original, podia ser muito pequena, podia ser muito grande. Eu não verifiquei, tá, se eu posso copiar ou não. Então, a maneira mais correta, podemos assim dizer, é eu acessar, né, o site da onde veio essa imagem, né, e ver, ó, o próprio site, né, foi escrito por Felipe, ele não colocou que tem dono nada. Normalmente no começo, né, vem informação, ou no fim, tá? Ou no fim dizendo, lá, aqui, né, não tem nenhuma informação nesse caso, tá? Tô lendo aqui, não tem nenhuma informação sobre direitos autorais, tá? Então, vou utilizar, tá? Se você quiser ajudar, você pode botar o link, né? O link desse site, que a imagem veio daqui, tá? Mas
tem sites que colocam nenhuma parte dessa obra pode ser copiada, tal, aí não pode copiar não, tá? E não foi falado nada. Bom, voltando lá para o meu slide, tá, ela, obviamente, se você olhar aqui, ela está muito grande, pode dar uma diminuída nela, né? Se você olhar a imagem, ela tem umas pinças, né? Onde você clica na pinça com o botão esquerdo e faz esse movimento, você mexe com o tamanho. Clicando nela, você clica e arrasta para onde você quiser, tá? Eu vou primeiro colocar só as imagens, tá? Depois a gente mexe com a parte de formatação datas, tá bom? Vou parar um pouquinho e dar um tempinho para vocês buscarem as imagens. Bom, então tá aí, né? Eu já coloquei algumas imagens minhas, já posicionei mais ou menos. As imagens ainda não estão assim, como se diz, muito de acordo, tá? Ainda vou dar uma trabalhada em cima dela. Então essa é a atividade 1, né? Que era colocar o texto, colocar as imagens, né? Você vai salvar esse arquivo. Para salvar, você vai de novo lá em arquivo, né? Vai salvar ou salvar como. Lembrando que a gente já fez isso no começo, né? Vê o nome do arquivo que você está salvando e depois você vai entregar esse arquivo lá na atividade 1, como a gente já falou dentro do sala de aula, já comentamos isso em outro vídeo, tá? Eu paro por aqui, tá? Essa foi a primeira atividade ou o primeiro contato com o PowerPoint para a criação das apresentações. Num próximo slide, a gente vai continuar mais coisas em cima do PowerPoint. Ok?